Bom dia! Vamos chegando aqui para mais uma live na página Amaury de Paula Santos e nos canais Paraquedista Rubro Negro. O que eu venho trazer para vocês hoje? Uma pedida milionária pode acabar caindo por terra e o Flamengo volta a se animar com uma nova oportunidade de contar com um nome de peso para o restante da temporada. Felipe Luiz chega ao Mônaco, meus queridos, e já tem aí um plano para tirar um jogador do clube de regatas do Flamengo. Mais notícias aqui para vocês, Flamengo aguarda a chegada de Lucas Paquetá ao Rio de Janeiro, com a recuperação física sendo tratada como prioridade absoluta, tá? Diferença na minutagem dos jogadores chama a atenção e coloca uma tensão, um desafio para o planejamento da comissão técnica de técnico Leonardo Jardim, tá? A Arrascaeta pode voltar antes do esperado, aumentando ainda mais a expectativa pela sua recuperação e pelo retorno aos gramados. Meus queridos, tem muitas informações para trazer para vocês nessa manhã de terça-feira, dia 7 de julho, né? Eu acho que hoje teremos aí a definição das duas últimas vagas para as quartas de finais da Copa do Mundo FIFA de 2026. Donald Trump aí não conseguiu intervir, pedindo a anulação de um cartão vermelho. Mesmo assim, os Estados Unidos foi goleado ontem. Vamos ver se ele vai questionar isso aí, se ele vai querer dizer que houve fraude na eliminação dos Estados Unidos, né? Trump sempre tenta arrumar um probleminha, mas vamos trazer aquela palavra de meditação para todos vocês nessa manhã de terça-feira, que está em Romanos 5, versículo 8, que diz o seguinte: Meu Deus, prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares em nome de Jesus e que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Galera, vídeo ao vivo, né? Não tem como aqui corrigir os erros com edição, então peço perdão a vocês aí por qualquer erro que aconteça aqui nesse vídeo. Vamos lá, trazer para vocês o resumo de ontem da Copa do Mundo FIFA de 2026 e os resultados das oitavas de finais do dia 6 de julho. Espanha venceu Portugal por 1-0 e foi aí o fim de uma era, né? Cristiano Ronaldo, com certeza, com 41 anos de idade, essa foi a sua última Copa do Mundo. O jogo estava equilibrado, já se encaminhando aí para a prorrogação, né? Mas aos 45 minutos cravados do segundo tempo, a seleção da Espanha foi lá e fez 1-0, né? Bom, passando aí para as quartas de final. A Bélgica goleou os Estados Unidos por 4-1, com toda a intervenção, com toda a interferência do Donald Trump, não adiantou nada aí. Então, os classificados para as quartas de finais são as seguintes seleções: Marrocos, França, Noruega, Inglaterra, Espanha e Bélgica, tá? Bom, os eliminados são os seguintes: Canadá, Paraguai, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos. Hoje teremos os dois últimos jogos, que será entre a Argentina e Egito às 13 horas, no Mercedes-Benz Estádio, lá em Atlanta. Suíça e Colômbia às 17 horas, no BC Place, Vancouver, tá? Essas são as seleções que definirão aí as duas últimas vagas. Bom, os confrontos já definidos para as quartas de final da Copa do Mundo: Espanha e Bélgica, Inglaterra e Noruega. Hoje teremos aí a Argentina ou o Egito, que vai jogar contra o vencedor de Suíça e Colômbia. Colômbia aí de Jorge Carrascal, que ainda não entrou em campo nessa Copa do Mundo, né? Inclusive, o Flamengo queria utilizar
essa Copa do Mundo aí como vitrine para tentar, né, valorizar mais aí o atleta, mas vamos ver. Ainda tem jogo hoje e tudo pode mudar, né? Então vamos trazer aqui mais informações, tem muitas coisas aqui para trazer para vocês. O River Plate deu um passo importante para contar com o Thiago Almada. Segundo o jornalista Marco Manpreso, o clube argentino aumentou a proposta para 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do meia, né? Valor pedido aí pelo Atlético de Madrid. O pessoal está questionando muito que o Flamengo perder Thiago Almada para o River Plate, principalmente no momento financeiro que o River Plate vem vivendo, e o próprio BAP bateu no peito e falou que se o Flamengo tivesse que investir 1 bilhão aí para poder contratar jogadores, ele investiria, né? Agora vem aí dizendo que o Flamengo investiu muito com contratações de André, contratação de Lucas Paquetá, e que isso diminuiu o poderio de compra do Flamengo. Lembrando, o Flamengo faturou aí mais de 1 bilhão ano passado, tá? Valor bruto. Mas só a folha salarial do Flamengo, junto com a comissão técnica, é quase R$500 milhão. Então, assim, o Flamengo, o ideal era o BAP não ter falado isso, porque há a cobrança dos torcedores. Cadê 1 bilhão em investimento que poderia fazer? E não é isso que tem acontecido, né? Então o Flamengo poderia sim ter tentado avançar na negociação por Thiago Almada, tentado atravessar o River Plate e ter feito uma proposta melhor por ele, mas, né, não é isso aí que aconteceu. Bom, com o acordo entre os clubes encaminhado, o River agora trabalha para convencer o jogador a retornar ao futebol sul-americano após o fim da Copa do Mundo. A ideia é oferecer um contrato que tornaria o atleta mais bem pago do futebol argentino. Diante do avanço dos argentinos, Flamengo e Palmeiras chegaram a demonstrar interesse em Almada, mas não apresentaram propostas oficiais ao Atlético de Madrid, estão fora da disputa pelo jogador. Então, nem Flamengo, nem Palmeiras, né? Chance de ouro, meus queridos, chance de ouro. Segundo, 100 minutos, e a grife aí que se esperava, Danilo, na Copa do Mundo, Botafogo admite internamente que pode negociar o jogador por um valor menor. A pedida vinha sendo cerca de 40 milhões de euros, porém, segundo o GE, o clube pode aceitar valor abaixo disso. O Flamengo admite ter interesse no jogador, mas o negócio de 40 milhões é considerado inviável nessa janela. A redução na pedida pode ser chance que o Flamengo estava esperando no mercado. O que acontece? O Botafogo, assim como o Flamengo, com o Jorge Carrascal, esperava que Danilo, né, fosse bem utilizado pelo técnico Carlos Ancelotti, né, fizesse boas atuações e, através dessas boas atuações, o atleta fosse valorizado no mercado. Então, a pedida inicial do Botafogo era de 40 milhões de euros. Como o jogador entrou no finalzinho da última partida da seleção brasileira, no qual culminou na sua eliminação para a Noruega, e não fez uma boa atuação, então essa pedida de 40 milhões de euros pode cair. E é aí que o Flamengo vê aquela oportunidade de ouro para tentar avançar na negociação do atleta, né? Então vamos aguardar, janela de transferência está próximo de abrir aí, no dia 20 de julho, faltam poucos dias, então o Flamengo aí pode ter uma grande oportunidade. Lembrando que além do Flamengo, Palmeiras também monitora a situação de Danilo do Botafogo, né? Bom, a ideia inicial do jogador é uma proposta do futebol europeu. Caso essa proposta não surja, o futebol nacional, né, o mercado nacional pode ser aí a solução para o Botafogo, que está aí, né, numa draga tremenda, devendo Deus e a todo mundo. Bom, mudando aqui de assunto, a eliminação precoce da seleção brasileira nas oitavas da Copa do Mundo por 2-0 para a Noruega intensificou a pressão popular e da mídia esportiva pela demissão do técnico Carlos Ancelotti.
criticado muito aí durante suas escolhas táticas defensivas que facilitaram os gols do atacante Haaland, apesar do forte descontentamento dos torcedores com as substituições e com a postura recuada do time. A Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF, mantém o respaldo ao treinador italiano, que possui vínculo renovado até 2030 e já descartou publicamente a possibilidade de renunciar ao cargo, classificando o revés como um ponto de partida para um novo ciclo de preparação. Gente, convocações equivocadas, esquema tático e técnico muito diferente daquele do futebol brasileiro, escolhas equivocadas em escalação de jogadores, esquema tático que não beneficiou o estilo de jogo dos atletas da seleção brasileira. Tivemos ali Endrick, né, no último jogo, que entrou ali centralizado, tendo até uma boa atuação, independente de ter perdido aquele gol. Mas depois mudou o jogador de posição, ele deixou de render, prejudicando cada vez mais a seleção. Cara, bom, é um técnico vitorioso, multicampeão, vai ter mais tempo para poder trabalhar. Temos aí 4 anos, se a seleção brasileira conseguir se classificar, né, para a próxima Copa do Mundo de 2030. É a única seleção que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo. Mas, do jeito que as coisas andam, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Ele fica, meus queridos. Sim, ele fica. Camisa 7 do Flamengo, Luiz Araújo, está à disposição do técnico Leonardo Jardim durante a intertemporada do time. Em entrevista coletiva, o atacante foi questionado sobre rumores de uma possível saída do Flamengo. O jogador, porém, afirmou que deseja permanecer no rubro-negro. Vamos para as falas aqui de Luiz Araújo. Abre aspas. Isso fica muito nas redes sociais, Instagram, mas eu sou sempre blindado. Deixo meus empresários cuidar disso e isso não me atrapalha em nada. Eu acabo vendo que meus amigos ali acabam me mandando. É verdade? É verdade? Eu falo, não, é só especulação mesmo. E acabo tirando isso como uma coisa engraçada, fecha aspas, disse o jogador. Ou seja, os rumores da saída de Luiz Araújo, ele afirmou ali em entrevista que são apenas rumores, né, trazido por torcedores, pela mídia esportiva, né, de uma possível saída dele, mas ele deixou bem claro que não, que são apenas rumores, tá? Bom, mudando aqui de assunto, Arrascaeta retorna aos treinos e Flamengo aguarda a volta dos convocados, né? Arrascaeta se reapresentou ao Flamengo nessa segunda-feira, iniciou preparação para o segundo semestre. Em fase final de recuperação de lesão na panturrilha direita, o meia já participa das atividades no CT e teve o retorno antecipado como parte do planejamento. Varela, De La Cruz voltam ao Ninho do Urubu na quarta-feira, mais conhecido como amanhã, após o período de férias. Já Plata e o quarteto da seleção brasileira também terão descanso antes da reapresentação. Por isso, todos ficam fora da intertemporada em Portugal. Cada jogador, né, dependendo aí da eliminação das suas seleções, receberão um certo período de folga. O período definido pelo Flamengo foram de 10 dias. Mas Jorge Arrascaeta, como está em fase de recuperação da lesão na panturrilha, ele teve o retorno antecipado para poder aí avançar em sua recuperação e poder estar à disposição do técnico Leonardo Jardim após a intertemporada, já para começar os trabalhos visando o elenco, principalmente porque nós só temos um atacante de ofício, que é o Pedro, um centroavante de ofício, que é o Pedro. Precisamos de um reserva para Arrascaeta. Ainda não temos esse reserva para... Olha aí, Gonzalo Plata acabou se tornando um reforço caseiro. Um jogador que outrora estava aí cogitado para poder sair do clube, né, por causa de problemas externos. Se recuperou após uma boa conversa com o Leonardo Jardim, teve boas atuações pelo Flamengo, teve boas atuações pela seleção equatoriana,
Inclusive, surgiram algumas propostas, mas nesse momento o Flamengo enxerga Gonzalo Plata como um jogador importante para o clube, um jogador importante para o restante da temporada, e ele não deve ser negociado, a não ser que surja uma proposta muito, mas muito tentadora, boa para o clube e também boa para o atleta. De momento, Gonzalo Plata permanece aí como prioridade no Flamengo, tá? Bom, seguindo aqui com a informação, né, o Flamengo fará uma avaliação individual de cada atleta após o retorno para definir quando estarão aptos a atuar. A expectativa é contar com os convocados na reta final da reapresentação para a volta do Brasileirão. Deve ser aí naquele jogo contra o Olímpia, que será lá em Brasília, se eu não me engano, no dia 17 agora de julho. Tá? Nesse jogo aí nós já podemos ter Guilherme Varela, podemos ter Jorge de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Léo Pereira, Léo Ortiz, que também está tratando lesão, tá? Esses jogadores já devem estar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Bom, mudando aqui de assunto, a delegação da Seleção Brasileira retorna ao Brasil hoje, terça-feira, dia 7, em voo fretado, ainda sem horário definido. A CBF informou na noite do último domingo, dia 5, que os jogadores e comissão técnica já estavam de volta ao hotel The Wicket. Além disso, os atletas foram liberados para se encontrar com seus familiares após a eliminação para a Noruega. O craque Neto, né, bateu aí muito na seleção brasileira por conta de jogadores que foram liberados, tiveram 2 dias de folga, foram para balada, curtiram pra caramba e não se dedicaram integralmente aí aos treinos, né? Bom, já passou, já fomos eliminados, não adianta chorar o leite derramado. Ficamos chateados, ficamos tristes? Eu nem tanto. Vou ser sincero para vocês que a última Copa do Mundo que eu acompanhei mesmo foi em 94. De lá para cá, era esporadicamente, vi um jogo ou outro. Essa eu acompanhei, mas já tinha. Não vamos nos iludir, né? Nós tínhamos a convicção que, infelizmente, a seleção brasileira não ia muito longe. E foi o que aconteceu. Já era uma tragédia anunciada, né? Bom, mudando aqui de assunto, o Mônaco demonstra interesse e sonda a situação de Everton Araújo do Flamengo. O Mônaco da França colocou o volante Everton Araújo em seu radar para a próxima janela de transferências. O clube francês realizou uma sondagem inicial para entender as condições de um negócio e estuda apresentar uma proposta oficial pelo jovem rubro-negro em breve. O meio-campista é visto como potencial no mercado europeu e conta com aval de figuras importantes. O atleta é muito bem avaliado por Thiago Escuro, diretor de futebol do Mônaco, e também pelo ex-técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que conhece o valor estratégico do jogador no elenco. Inclusive, Felipe Luiz foi anunciado oficialmente como técnico do Mônaco, tá? Então, Felipe Luiz é um aí dos interessados em levar Everton Araújo para lá. Agora, falando em ex-técnico do Flamengo, né? Jorge Jesus será o novo técnico da seleção de Portugal. O treinador vai se reunir com a Federação Portuguesa para assinar os termos de contrato. O técnico Roberto Martinez anunciou ontem a sua saída da seleção portuguesa. Então, Jorge Jesus aí, né, vai se reunir com a Federação Portuguesa de Futebol para assinar um contrato para poder assumir a seleção de Portugal. Gente, eu gostaria muito de ter o Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. Infelizmente, isso aí não foi possível, tá? Bom, uma notícia não muito boa para o Flamengo, né? É que Daniel Salles, gente, durante o segundo tempo da partida entre Flamengo e River Plate, na última sexta-feira, dia 3, o lateral direito relatou dores musculares. E no sábado, dia 4, o atleta realizou exames de ressonância magnética que constatou uma lesão no adutor da coxa esquerda. O atleta já iniciou aí o tratamento com o departamento médico do clube e segue aí com a delegação em Portugal. Uma pena, o atleta aí se lesionou no treinamento, mas vamos aguardar, ele já iniciou aí o tratamento e em breve estará de volta aos gramados,
né? Eu fico triste quando um jogador se lesiona. Nós que gostamos de futebol, né? Quando a gente se lesiona assim, é muito ruim. Agora imagina o cara que tem isso como uma profissão dele. É pior ainda, né? Bom, estamos quase chegando aqui ao fim das nossas matérias. Essa é alguma das informações que eu tinha para trazer para vocês. Como era o avançar da hora, eu ia fazer um vídeo editado, mas o tempo muito curto. Falei, não, é melhor fazer uma live que é muito mais rápido. Vou trazer para vocês aqui a minutagem dos jogadores do Flamengo na Copa do Mundo. Tá aqui, ó. Danilo, 405 minutos. Gonzalo Plata, 360 minutos. Guilherme Varela, 270 minutos. Lucas Paquetá, antes da lesão, 336 minutos. Nicolas de la Cruz, 86 minutos. Alexandro, 9 minutos. Jorge Ande Arrascaeta, Léo Pereira e Jorge Carrascal não tiveram minutagem. Carrascal ainda pode atuar porque segue na competição. Bom, então, a minutagem dos jogadores do Flamengo aí que foram utilizados na Copa do Mundo, tá? Equilíbrio e descanso, recuperação física e ritmo. O desejo do técnico Leonardo Jardim é evitar desgaste dos atletas mais utilizados na Copa do Mundo, preparar quem teve pouca minutagem para voltar ao melhor nível, né? Amistoso contra o Olímpia, dia 17 de julho, retorno ao Brasileirão, dia 22 de julho, a expectativa de elenco quase completo, né? Então, isso aí são as informações do Mais Querido para vocês. Sexta-feira, tá, galera? Live sexta-feira, nesse mesmo horário aí. Saudações rubro-negra e fiquem com Deus.